Hoje eu quero ministrar uma palavra ao seu coração. O tema que nós escolhemos é: remova o véu e veja Cristo. Essa palavra não está aí no seu livro, né? A palavra que está aí no capítulo de hoje é o romance da graça. Nós vamos pregá-la depois do período de jejum. Mas nós queríamos pregar essa palavra por quê? Nós estamos aí 21 dias contemplando a Cristo. É o nosso desejo de vermos o Senhor. Às vezes as pessoas perguntam: pastor, ver a Cristo, isso não é muito subjetivo? Eu queria uma coisa mais prática para que eu pudesse ver o Senhor. Então, no domingo passado, no capítulo do livro, nós tivemos aí a respeito do veja o Senhor no caminho de Emaús. E ali os irmãos viram que o Senhor Jesus, depois de ressurreto, apareceu para esses dois discípulos no caminho de Emaús, para uma aldeia chamada Emaús, e a princípio eles não reconheceram o Senhor, mas a Bíblia diz que o Senhor Jesus veio discorrendo acerca de si, desde Moisés em toda a Escritura. Ali o Senhor Jesus nos mostrou como nós podemos ver o Senhor. Nós vemos o Senhor nas Escrituras. Todas as vezes que você for ler a palavra de Deus, mesmo que seja no Velho Testamento ou no Novo Testamento, o seu objetivo tem que ser ver o Senhor Jesus. E quando você ver o Senhor, glória é acrescentada na sua vida. Mas, irmãos, tem algumas coisas que o inimigo usa para gerar impedimento na sua vida para ver o Senhor. E uma dessas coisas é o véu. E esse é o tema da nossa palavra de hoje. Você pode pensar assim: pastor, quando me fala de véu, logo me vem à mente o véu que estava lá primeiramente no tabernáculo, depois no templo, que separava o lugar santo dos santos dos santos. Os irmãos sabem que o templo, ou o tabernáculo também, era dividido em 3 partes. Você tinha o átrio, você tinha o lugar santo e o santo dos santos. O santo dos santos, que é onde ficava ali a arca da aliança, que era a presença de Deus, onde Deus se manifestava, ele era separado do lugar santo por um véu. E quando você fala véu, você já pensa aí num voal de cortina, um negócio fininho, mas não era isso. Esse véu que separava o santo dos santos do lugar santo, ele era aproximadamente 6 centímetros de largura. Era uma cortina mesmo, que era para formar, a finalidade era formar uma parede de separação. Mas esse véu que separava a presença de Deus no Santo dos Santos por lugar santo, a Bíblia diz que quando o Senhor Jesus estava ali sendo crucificado, e antes de entregar o seu espírito, ele bradou na cruz: está consumado. E a Bíblia diz que esse véu, ele se rasgou de cima a baixo, para mostrar que não foi o homem quem fez, foi o próprio Deus que rompeu, quebrou a separação que havia entre o homem e Deus. E esse caminho que foi aberto agora, ele é um caminho de via dupla. Por que via dupla? Porque agora o homem pode se achegar a Deus. Por que o homem pode se achegar a Deus? Porque a dívida foi paga, o sangue foi removido e você foi justificado para entrar na presença de Deus. E o que Hebreus vai dizer? Entre com ousadia diante do trono da graça. Quando dizem amém? Mas também Deus, que estava ali restrito naquele ambiente, Deus agora pôde sair de lá para ter comunhão no homem. E Deus agora habita em todo aquele homem que nasceu de novo, que reconheceu no coração que o Senhor Jesus é o único Senhor e Salvador da sua vida. Deus o tornou agora a habitação do Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Esse é o véu do templo. Mas não é esse véu que nós queremos compartilhar com você nessa noite. Eu quero falar acerca do véu que Moisés usava. A Bíblia diz que quando Moisés recebeu ali a lei, Moisés recebeu os mandamentos da lei em 2 momentos. Um primeiro momento, ele quebrou as tábuas da lei, mas num segundo momento,
aonde ele mesmo teve que escrever nas pedras os mandamentos, a Bíblia diz que quando ele desceu do monte, o seu rosto brilhava, mesmo que fosse um brilho desvanecente, ou uma glória que estava diminuindo, mas a Bíblia diz que o rosto de Moisés brilhava naquele instante, e a Bíblia diz que Moisés então usava um véu para cobrir o seu rosto. Esse véu é a lei, preste atenção. Esse véu que Moisés usava era um véu muito fino, muito fino. Isso aponta para quê ou em que nas nossas vidas? A lei nas nossas vidas não é algo que você percebe escancarada. Ela é muito sutil, muito sutil. Todos nós que estamos aprendendo acerca da graça de Deus, estamos crescendo na revelação da graça de Deus, ainda estamos sujeitos a fazermos avaliações, considerações, até mesmo pregações debaixo da influência da lei. Porque o véu da lei, como eu disse para você, ele é muito sutil. Mas nessa noite, em nome de Jesus, todo o véu vai ser removido da sua vida. E áreas que você ainda não percebia, que você estava debaixo da lei, o Espírito Santo de Deus vai trazer clareza à sua vida nessa noite, e as escamas vão cair, você vai enxergar claramente, e vai rejeitar todo o peso da lei sobre a sua vida. Amém, meus irmãos? Vamos ver o texto? Projeta para mim, por favor, 2 Coríntios 3, nós vamos ler a partir do versículo 6. A palavra de Deus diz assim: o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. A palavra de Deus diz que você é ministro de uma nova aliança. Fala assim comigo: eu sou ministro de uma nova aliança. E aí Paulo vai dizer, não da letra. Então a nova aliança, ela não é da letra. Pastor, o que significa não ser da letra? O que é letra? No passado, nós até ensinamos isso na primeira edição do nosso cursão, que letra era essas palavras impressas aí na sua Bíblia. Eu sei que a maioria dos irmãos usam celular, o tablet, mas é a Bíblia de papel mesmo. E quando você toma somente aquelas letras impressas, sem a revelação do Espírito, aquilo é morte para você. Isso está errado? Não, é verdade, que se você lê a Bíblia sem a revelação do Espírito, só aquela letra impressa, ela se torna morte para a sua vida. Mas não é isso que o texto está dizendo. O que o texto está dizendo aqui? Que nós somos ministros de uma nova aliança, não da letra. A palavra letra aqui quer dizer promissória. Promissória. Tem alguns estados do Brasil, fiquei sabendo que em Pernambuco é assim, que toda duplicata é chamada de letra, né? Então, se você comprou um carro aí, 60 parcelas ou 60 prestações, eles falam que são 60 letras. Eu me lembro que na minha infância eu trabalhava no mercado do meu tio, e algumas pessoas falavam assim, olha a minha letra. Quantos irmãos já ouviram essa expressão? A letra quer dizer promissória. O que Paulo está dizendo aqui? Que nós somos ministros da nova aliança. Nós não somos ministros da promissória, da dívida. Quantos dizem amém? Então, letra significa isso. No governo também, nosso governo brasileiro, se você quer fazer um investimento nos tesouros, né, do governo, ele entrega para você um papel, né, que significa letras do Tesouro Nacional, que ele está se comprometendo a te pagar a quantia que você investiu, com juros e uma determinada data. Isso é o quê? É uma letra, é uma promissória. Paulo continua dizendo, nós somos ministros de uma nova aliança, não da promissória, não da cobrança, mas do Espírito, porque a letra, o que a letra faz, irmãos? Mata. Dívida mata. Cobrança de dívida mata. Se você vive o tempo todo em débito, isso vai gerar morte na sua vida. Se você vive o tempo todo vendo quão falho você não é um crente
capaz, você não é um filho digno de Deus, você ainda anda com tanto débito para com Deus. Se você anda debaixo de dívida, de cobrança de dívida, a palavra de Deus está dizendo, você está debaixo de morte. Morte. Toda cobrança de dívida gera morte. Mas havia uma dívida do homem para com Deus. Você pecou, portanto você estava em débito para com Deus. Você não dava conta de pagar a sua dívida. Mas o que Deus fez? Deus enviou Cristo como propiciação pelos nossos pecados. E o Senhor Jesus, na cruz do Calvário, pagou toda a dívida. Lá em Colossenses vai dizer que havia um escrito de dívida, e agora ele foi rasgado, cancelado, anulado. Já não há mais nenhuma dívida no seu nome diante de Deus. Quando dizem amém? Essa é a verdade da palavra. Na antiga aliança, se pregava a letra, a promissória, a dívida, a condenação. Então, quando você ou qualquer outra pessoa resolve pregar dívida, cobrança, ele está deixando de ser um ministro da nova aliança e está voltando para a velha aliança, para o Antigo Testamento, para a antiga aliança. Pastor, como é que é isso? Pregar dívida. Todas as vezes que você fala para as pessoas, olha, você está em débito. Olha, você não está em condições de se apresentar diante de Deus. Há tantas falhas na sua vida. Como você vai se apresentar diante de Deus com essas falhas, com esses pensamentos? Porque Deus conhece os seus pensamentos. Deus conhece a sua vida, até o que você tenta esconder. De Deus você não esconde. Todas as vezes que você pensa assim ou ministra assim, você está sendo um ministro da velha aliança, um ministro da dívida, um ministro da letra. Quantos estão entendendo a pregação? É por isso que em muitas igrejas há um ambiente de morte. As pessoas ouvem a pregação e ouvem o quão incapazes elas são, o quão infiéis elas são, que elas não têm condições de se achegar na presença de Deus. Elas saem desse culto condenadas, saem debaixo de um peso de morte. Presta atenção no que eu vou te dizer. Você não é transformado pela pregação da lei, da cobrança, da dívida. Nós somos transformados contemplando a Cristo. Quando você vê Cristo, glória de Deus é acrescentada na sua vida. Amém, meus irmãos? Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica, o Espírito dá vida. E se o ministério da morte, olha o que Paulo está fazendo aqui. Paulo está fazendo um paralelo, uma comparação entre o ministério da nova aliança e o ministério da velha aliança. É por isso que a sua Bíblia ela é dividida entre Novo Testamento e Velho Testamento. E Paulo está dizendo que o Velho Testamento, ou a velha aliança, é ministério de morte. Pastor, então quer dizer que eu não devo ler o Velho Testamento? Sim, você deve ler o Velho Testamento, mas sempre procurando Cristo nas Escrituras. Todo pregador que ministra o Velho Testamento, sem essa chave espiritual que é Cristo, ele prega condenação, ele prega lei. Toda a Escritura é para mostrar Cristo. No Velho Testamento, Cristo ele está ali oculto, ele está como uma sombra, mas no Novo Testamento, Cristo se deu a conhecer aos homens. Portanto, toda a Bíblia é para falar de Cristo. E esse deve ser o seu objetivo ao ler a palavra de Deus. Você deve começar a leitura e falar: Senhor, revela-te a mim. Senhor, me mostra Cristo aqui nas Escrituras. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras. Bom, tem igrejas que pregam lei, mandamentos, ordenanças. Mas para elas se sentirem confortáveis em ministrarem lei, elas criaram uma doutrina. Que doutrina que eles criaram? Que a lei é dividida em 3 partes.
você tem as ordenanças, que é a lei voltada para os cerimoniais, para os sacrifícios. Então eles dizem, as leis das ordenanças passaram. Você não vê nenhuma igreja aí sacrificando animal. Vê, irmãos? Não vê. Eles dizem também que a lei tem uma parte que é do juízo, que é o apedrejamento, quando a pessoa pecava, o juízo de Deus, quando o homem falhava em obedecer à lei. Eles dizem que essa parte também passou. Você não vê nenhuma igreja apedrejando o irmão porque ele pecou, apedrejando um filho porque desobedeceu os seus pais. Você não vê. Diz eles que passou, e realmente passou. Mas eles dizem, tem uma parte da lei que são os mandamentos. Esse aí não passou. Quantos já ouviram isso? Pois é, mas Paulo está dizendo aqui. Paulo está dizendo que o ministério da morte, ele foi gravado em letras de pedra, em pedra. Por que Paulo fez questão de falar que foi gravado em letras de pedras? Para que não houvesse nenhuma confusão na vida dos irmãos. Qual que é a parte da lei que foi gravada em pedras? Foi a parte das ordenanças dos cerimoniais? Não, essa parte foi gravada em pergaminhos, em papel. Foi a parte dos juízos de Deus? Também não, foi em papel também, em pergaminho. Qual que foi a parte que foi gravada em pedras? A lei dos mandamentos, os 10 mandamentos, para ser preciso. Por que 10, pastor? Porque os 10 mandamentos era a representação do todo, são 613 mandamentos. É por isso que quando você entrega o seu dízimo, para Deus é como se você estivesse devolvendo tudo, porque o 10 representa o todo. Foi essa parte da lei que foi escrita em tábuas de pedra. É por isso que Paulo está dizendo aqui, olha, a lei, o ministério da velha aliança, é um ministério de morte. E esse ministério de morte, ele foi gravado com letras em pedras. Se revestiu de glória. Uau! Pastor, quer dizer então que Paulo está dizendo, a palavra de Deus está dizendo, que o ministério da morte, o ministério da lei, ele tem alguma glória? Tem. E é isso que nós vamos mostrar nessa noite para os irmãos. Mesmo que seja uma glória que está desvanecendo, uma glória que está diminuindo, mas existe uma glória. Olha, por que morte, ministério da morte tem glória? Por que ministério da condenação, da acusação, da lei tem glória? Tem. Você tem muitos homens de Deus na história da igreja. No século XIX, você tem um homem de Deus conhecido aí, chama Charles Finney, e a sua biografia diz, ela já está liberada aí na internet, os seus livros, é de domínio público, que ele, quando ele chegava num ambiente, as pessoas começavam a chorar, confessando os seus pecados. Ele não falava nada, só chegava. É homem de Deus ou não é, meus irmãos? Só chegava. A sua biografia conta que certa vez ele foi numa fábrica em Nova York, e quando ele entrou na fábrica, os funcionários pararam, desligaram as máquinas e começaram a se ajoelhar, chorar, se arrependendo dos seus pecados, confessando pecados. Acontecia isso, só dele entrar no ambiente. Tinha glória ou não tinha? Tinha. Mas sabe qual que era a mensagem de Charles Finney? Ele começava a mensagem sempre falando da lei. Ele falava: seus pecadores, vocês estão destinados ao inferno, porque Deus sabe o que passa na mente de vocês, Deus sabe o que vocês fazem no secreto, então o destino de vocês é o inferno. Isso é condenação, irmãos? Está condenando as pessoas ao inferno. Mas a biografia dele diz que as pessoas vinham à frente, ele nem fazia apelo, vinham à frente gritando, chorando, gritando, e falava: Deus tem misericórdia de mim, eu não quero ir para o inferno, o que eu tenho que fazer?
E aí Charles Finney falava, grita aqui, é melhor gritar aqui do que gritar no inferno. Mas aí ele terminava com graça. O que ele dizia? Mas eu tenho uma boa notícia para vocês. O Senhor Jesus pagou a sua dívida. E agora basta você crer com o coração e confessar com a sua boca que você é salvo. Vê, é uma mistura. Foi homem de Deus? Sim. Teve alguma glória? Sim. Mas olha, você não vai encontrar na Bíblia menção de que o Senhor Jesus tenha feito uma só ministração condenando as pessoas. Jamais. Toda palavra que saía da boca de Jesus eram palavras de graça. Quando Jesus encontrou com uma mulher pega em flagrante adultério, o que Jesus falou para ela? Jesus falou assim, olha, eu podia jogar pedra em você agora, o seu destino era morrer apedrejada. Foi isso que ele falou para ela? Ele falou lei para ela? Não. Ele falou, cadê os teus acusadores? Ninguém te condena? Nem eu te condeno. Ah, pastor, mas ele falou depois, vai e não peques mais. Sim, porque todo aquele que está debaixo da graça de Deus, o pecado não tem mais domínio sobre a vida dele. Jesus sempre ministrava graça, sempre graça. Graça, da sua boca sempre saía palavras de graça, não palavras de condenação, não palavras de acusação. Mas sabe qual que é o nosso problema? É que nós admiramos mais a lei do que a graça. O Senhor Jesus disse, e a própria palavra diz, que João Batista, ele foi o último profeta do Velho Testamento. E qual que era a mensagem de João Batista? Raça de víboras, vem a ira vindoura, o juízo de Deus sobre a vida de vocês. Jesus jamais chamou os pecadores de raça de víboras, ele chamava fariseu, hipócrita, escriba. Por quê? Porque achavam que eram merecedores da graça de Deus, mas nenhum pecador foi chamado de sepulcro caiado, hipócrita. As pessoas geralmente admiram a postura de João Batista, que vestia uma roupa, feita com pele de camelo, uma roupa, agressiva, que comia, gafanhoto, uma comida também ruim. As pessoas geralmente tendem a admirar esse tipo de pessoas. Eu ouvi o pastor falando que tinha uns irmãos, que ministravam aí no passado. E esses irmãos, então, eles se vestiam de panos de saco. E eles vinham ministrar, eram irmãos que cantavam, eles vinham ministrar para a igreja, mas eles ministravam virado para frente, de costas. E aí ele perguntou, por que vocês estão ministrando de costa? Não, porque nós ministramos de frente para Deus. Mas e se Deus não estiver lá e estiver do lado de cá? Não é verdade? Então você está ministrando para o lado errado. Mas quando as pessoas veem pessoas assim, dizem, é muito homem de Deus, isso aí que é crente de verdade. Mas quando ele vê uma pessoa bem vestida, com um sapato alinhado, que não gosta de comer aí comida de gafanhoto, mas gosta de comer uma carne, uma picanha, um filé mignon, ele fala, não, esse aí não é crente não. Disseram isso de Jesus. Qual foi o primeiro milagre de Jesus? Foi de condenação? Não. Foi anunciar que a ira de Deus estava vindo? Também não. O primeiro milagre de Jesus foi numa festa de casamento, transformando água em em vinho. Por que eu disse cerveja? Porque se fosse hoje, seria cerveja, porque nós não temos prática de beber vinho. Mas naquela época, o que servia na festa era vinho. E Jesus transformou água em vinho. Pastor, mas nós usamos isso de uma maneira alegórica. Mas foi vinho mesmo. Não foi alegórico, foi de fato. Transformou água em vinho. O que ele queria dizer com esse milagre? Que a sua alegria, ela não vai passar. Numa festa de casamento, aonde o vinho tinha acabado, foi a primeira manifestação do Filho de Deus, para mostrar que Ele veio te dar uma alegria plena,
abundante e duradoura. Quantos dizem amém? Mas aí, como eu disse para os irmãos, a nossa tendência é admirar aqueles que vivem debaixo da lei, que fazem pregações de acusação, condenação. E quando você ministra a graça, eles dizem, não, isso aí é muita água com açúcar, nós queremos pau na muleira. Nós queremos uma palavra que bata. E aí os irmãos falam, bate papai, né? Como se isso fosse trazer alguma transformação. Não traz, não traz. Pode até trazer uma glória, porque Paulo diz que se revestiu de glória. As pessoas podem até vir chorando para frente, se sentindo condenadas, mas é uma glória passageira. Mas sobre a sua vida há um peso de glória que é permanente. E ele é fruto da revelação da graça de Deus. A graça de Deus não é uma doutrina, a graça de Deus é uma pessoa. É o próprio Deus que se fez homem, é o Senhor Jesus Cristo. Então Paulo diz, o ministério da morte, gravado em letras de pedra, tinha glória, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar, olhar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente. Era uma glória que estava se perdendo. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério do Espírito, o ministério da justiça. Olha as descrições que Paulo faz aqui. Ele fala que a lei é ministério da morte, é ministério da condenação. Então vamos lembrar. O povo estava caminhando no deserto. Eles tinham saído do Egito. Moisés foi o libertador do povo. O povo passou pelo Mar Vermelho e o povo agora chega no Monte Sinai. O povo experimentou de graça. O povo foi liberto com as maravilhas que Deus fez, as 10 pragas do Egito, por pura graça, nenhum merecimento do povo. O Mar Vermelho se abriu diante deles por pura graça, nenhum merecimento. Mas aí eles chegam diante do Monte Sinai. E aí até então que era graça, era nuvem protegendo, era nuvem esquentando nas noites frias do deserto, algo mudou. A Bíblia diz então que no Monte Sinai a terra tremeu, houve trovões e houve uma ordem de Deus, ninguém se aproxime desse monte, nenhum animal, porque todo que se aproximar vai morrer. Por que houve essa mudança? Porque o povo, ao chegar no Monte Sinai, o povo falou para Moisés, Moisés, fala para o Senhor, tudo que Ele mandar, nós vamos obedecer. Nós damos conta de nos relacionar com Deus baseado no nosso merecimento próprio. Deus não vai nos dar nada pela sua graça, nós queremos merecer a bênção de Deus. Quando eles disseram isso, que eles iriam obedecer a Deus em tudo o que o Senhor mandar, eles definiram a maneira de se relacionar com o Senhor. E aí Deus chama Moisés e dá os mandamentos para Moisés. O próprio Deus com o seu dedo escreveu os mandamentos nas tábuas de pedra. Mas Moisés demorou para descer, 40 dias e 40 noites. E aí Moisés está lá em cima, Deus fala, Moisés, desce. Desce porque aquele povo se corrompeu. O povo que tinha falado que ia obedecer Deus em tudo, eles estavam lá embaixo, cometendo a primeira transgressão da lei. Eles fizeram um bezerro de ouro e começaram a adorar o bezerro. E qual que era o primeiro mandamento da lei que Deus tinha acabado de escrever lá em cima? Não farás para ti imagem de escultura, nem a ela adorarás. Não pode fazer imagem nenhuma para adorar, né? Você pode fazer uma imagem aí para enfeitar a sua casa, o seu ambiente de trabalho. Mas não pode, era a primeira lei, o primeiro mandamento da lei. Moisés então desce. Moisés, antes de entrar no arraial, a Bíblia diz que ele nem entrou. Na hora que ele viu o que estava acontecendo, Moisés então joga as pedras da lei, quebra as pedras,
para mostrar o quanto Deus estava indignado com o pecado. Deus não fez nada com Moisés. Você sabe, Moisés não entrou na terra de Canaã, na terra prometida. Por que ele não entrou? A Bíblia diz que no final dos 40 anos de peregrinação, o povo sempre rebelde, sempre murmurando, Deus mandou Moisés falar com a rocha para sair água. Mas Moisés estava com raiva do povo. Em vez de Moisés falar com a rocha, a Bíblia diz que Moisés bateu na rocha. A Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso que havia na terra. O homem mais manso perdeu a paciência. E porque perdeu a sua mansidão, não entrou na terra prometida. Pastor, por que Deus deu um castigo tão severo e não castigou Moisés quando ele quebrou as tábuas da lei? Porque quando Moisés quebrou as tábuas da lei, ele estava em acordo com o que Deus estava sentindo. Deus estava indignado com o pecado. Mas quando Moisés bateu na rocha, Deus não estava irado com o povo. Deus não estava naquele momento indignado com o povo. Então Moisés passou uma imagem errada de Deus. E o homem mais manso que habitava na terra naquele período, não foi capaz de entrar, de conduzir o povo para entrar na terra de Canaã. Mas o Senhor Jesus é a mansidão em pessoa. E Ele veio e conduziu o seu povo, que é a sua igreja, para entrarmos em Canaã e desfrutarmos da bênção e da provisão do Senhor. Amém? Os teólogos dizem que, se Moisés, em vez de quebrar os mandamentos da lei, se ele tivesse entrado no arraial e mostrado as tábuas da lei, todo o povo ia morrer. Todo o povo, porque é isso que a lei faz. A lei é ministério de morte. Se Moisés tivesse mostrado para eles a lei de Deus, eles iam morrer, porque eles tinham infringido, transgredido a lei. E a condenação para quem transgride a lei é a morte. Mas aí Deus fala com Moisés: Moisés, sobe de novo porque você quebrou os mandamentos e eu agora vou fazer outra, mas só que é você que vai escrever. É como se Deus estivesse dizendo: Moisés, da primeira vez eu escrevi com o meu próprio dedo, mas como você quebrou, agora é você que vai, escrever aí na pedra os mandamentos. Só que dessa vez, irmãos, aconteceu algo, foi diferente. Por quê? Da primeira vez que Moisés recebeu a lei, e o próprio Deus quem escreveu, Moisés desceu com as pedras da lei, e o seu rosto não brilhou. Mas da segunda vez que o próprio Moisés escreveu nas pedras os mandamentos da lei, ele desceu e o seu rosto brilhou. Por que, pastor? Que da primeira vez não brilhou e da segunda vez brilhou? É o que eu vou te contar. Abre a sua Bíblia, o projeto aqui, Êxodo 33, versículo 18. A Bíblia diz que Moisés estava ali intercedendo pelo povo, orando pelo povo. Mas aí no meio da sua intercessão, Moisés faz um pedido a Deus. Olha o que Moisés pede para Deus. Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. O que Moisés queria ver, irmãos? Quantos querem ver a glória de Deus aqui? Então você é como Moisés, mostra-me a tua glória. Agora, olha só, o que Deus respondeu para Moisés? Moisés, você quer ver a minha glória? Respondeu-lhe: farei passar toda a minha bondade diante de ti. Uau! Moisés pediu: Senhor, Deus, me mostra a tua glória. Deus falou: você quer ver a minha glória? Eu vou passar toda a minha bondade diante de você. Qual que é a glória de Deus, irmãos? É a sua santidade? É o seu juízo? São os seus mandamentos? Não, a glória de Deus é a sua bondade, é a sua graça. Você quer ver glória de Deus? Veja a graça, veja Cristo. Cristo é a graça de Deus.
Cristo é a exata expressão de Deus. Por isso que todas as vezes que você vê Cristo, ou quer ver Cristo, glória de Deus é acrescentada na sua vida. O que é essa bondade? É a verdade última do universo, que Deus amou você de tal maneira. O que é essa tal? É algo que é inexplicável. É uma maneira que Deus nos amou que não tem como explicarmos. Não é como uma mãe ama seu filho, porque tem mães que jogam filhos e abandonam numa lagoa. Não é amou você como seu pai te ama, não, porque tem pais que abandonam filhos também. Amou você de tal maneira, quando você ainda era inimigo dele, quando você ainda não queria ele, rejeitava ele, a Bíblia diz que ele te amou, muito mais agora que você foi feito filho dele. Mas amor está disponível para você, e você precisa de ter revelação, entendimento, para poder desfrutar desse amor que Deus tem para com você. Quando diz amém? Essa é a verdade, é a bondade de Deus, é o amor de Deus. Mas pastor, agora que eu fui feito filho, e se eu errar, se eu falhar? Filhos erram, irmãos, filhos erram. Se você falhar, se você errar, Deus vai te disciplinar, mas jamais Deus vai derramar ira sobre a sua vida, porque você não está mais debaixo da ira de Deus, você está debaixo da sua graça, da sua bondade e do seu amor. Amém? Se Finney, Charles Finney, que eu contei para os irmãos, né? O homem de Deus do século XIX, se havia alguma glória quando ele ministrava uma mistura de lei com graça, muito mais glória vai haver na sua vida nesses dias. Porque é isso que é o resultado. Todo aquele que ministra graça, fala da graça, e todos os irmãos são ministros da nova aliança, o resultado é manifestação de glória de Deus, arrependimento nas pessoas. Por quê? A Bíblia vai dizer em Romanos 2,4, olha o que a palavra de Deus nos diz. Ou desprezas a riqueza da sua bondade. Deus colocou diante de Moisés toda a riqueza da sua bondade, e tolerância e longanimidade, ignorando que o juízo de Deus, que os mandamentos de Deus, que a santidade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Não. O que conduz o homem ao arrependimento, irmãos? A bondade. A bondade. Mas tem ainda pessoas que insistem em ser contra essa verdade. Acham que o que vai gerar arrependimento nas pessoas é mostrar para elas o quanto elas estão aquém do padrão de Deus. O quanto que elas são falhas, miseráveis, pecadores. Mas não é isso que diz a palavra de Deus. O que vai causar arrependimento, mudança de opinião, de mentalidade, mudar o curso da sua vida, é quando você enxergar a bondade de Deus. O quanto Deus é bom, o quanto que Ele te ama. O que Deus falou quando Moisés pediu para ver a glória? Respondeu-lhe: farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Êxodo 33, versículo 19. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Versículo 20, e acrescentou: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a minha mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Qual que era a porção que o homem, no Velho Testamento, na Velha Aliança, tinha da parte de Deus? Só as costas. Na Velha Aliança, se o homem olhasse a face de Deus,
ele morreria. Por que ele morreria? Por causa do pecado. Por causa do pecado. O sangue do Senhor Jesus ainda não havia sido derramado. Mas lá em Lucas 8, conta a história de uma mulher de fluxo de sangue por 12 anos. E ela falou: se tão somente eu tocar na orla das vestes de Jesus, eu ficarei curada. Orla é a barra da veste. E a Bíblia diz que ela, por detrás, por entre as multidões, ela tocou na orla das vestes de Jesus. Por detrás, Jesus tinha passado e essa mulher tocou atrás nas suas vestes. Mas o que Jesus fez? Parou. Jairo estava agoniado, porque Jairo estava querendo que ele curasse a sua filha veio a morrer, né? Mas depois Jesus a ressuscitou, mas Jesus parou e perguntou: quem me tocou? Os seus discípulos ficaram estranhando essa pergunta. Pedro falou: Senhor, como assim quem me tocou? Está todo mundo te espremendo, te comprimindo, todo mundo te tocando, o Senhor quer saber quem te tocou? E Jesus fala: não, houve um toque diferente, de mim saiu virtude, saiu poder. E aí então aquela mulher, ao se identificar, ela teve que olhar a face de Jesus. Por que Jesus se virou para falar com aquela mulher? Porque na velha aliança, o homem só poderia ver as costas, mas na nova aliança, a face de Deus foi para que todo homem pudesse vê-la. E quando o homem vê a face de Deus, a face do Senhor Jesus, ele é transformado. A face está disponível para você. Todo aquele que quer, todo aquele que pede para ver a face do Senhor, a glória do Senhor, o Senhor vai se mostrar a ele. Quantos creem que isso é verdade? O Senhor vai te mostrar, o Senhor vai se mostrar. Nesses dias de jejum, eu te incentivo a intensificar o seu jejum. Se você não tem sido, participante nesses 14 dias, procure estar conosco nessa última semana. Nós estamos tendo aqui, de segunda a sexta-feira, período de oração às 7 horas da manhã, e à noite, de 20 às 21, ministração da palavra, transmissão dessas ministrações. Vem estar conosco, busque ver o Senhor, e o Senhor vai se revelar a você, porque a vontade do Senhor é que o homem pudesse ver a sua face. Mas o que aconteceu? Moisés então viu a glória de Deus de costa, que é a bondade, que é a sua graça. Moisés então teve um vislumbre da graça. Por que o rosto de Moisés brilhou da segunda vez? Porque era lei misturada com graça. Houve graça dessa vez. Mas a Bíblia diz que Moisés desceu do monte. E o que aconteceu? Arão e o povo, ao olharem a face de Moisés brilhando, temeram e correram, se afastaram. Olha o que diz, Êxodo 34, versículo 30. Olhando Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que resplandecia a pele do seu rosto, e temeram chegar-se a ele. Presta atenção. Na velha aliança, quando Moisés desceu, com o rosto resplandecendo, com a glória, ainda que desvanecente, até Arão, que era o mais chegado, era seu irmão, que viria a ser o sumo sacerdote, ficou com medo e correu. Por quê? Porque é isso que a lei faz. A lei afasta. Quando Moisés descia do monte, a glória, os raios que saíam da glória que estava estampada na face de Moisés, eram raios de condenação. Eram raios que mostravam o pecado. Eram raios que condenavam as pessoas. E quando você enxerga condenação, o resultado é que você se afasta. Moisés, lá em João 8, vai dizer que ele era servo. E o servo não fica para sempre na casa, os filhos ficam. Moisés era servo, mas o Senhor Jesus é filho. Se Moisés teve glória, o seu rosto resplandeceu, mesmo que essa glória estava se perdendo, diminuindo até desaparecer, muito mais o filho teria glória. E a Bíblia diz que Jesus subiu a um alto monte. A Bíblia não diz qual era esse alto monte. E ele levou consigo 3.
discípulos, os seus mais chegados discípulos, Pedro, Tiago e João. E quando Jesus estava no monte, a Bíblia diz que aconteceu com ele? O seu rosto transfigurou-se. Ele se transfigurou diante deles e glória se manifestou. Jesus te encheu de glória diante desses 3 discípulos. Mas a Bíblia diz que apareceu Elias e Moisés para conversar com Jesus ali naquele momento. E os seus discípulos ficaram, admirados com Moisés e Elias. Pedro então sugere: Senhor, vamos fazer aqui 3 tendas, uma para o Senhor, uma para Moisés e outra para Elias. Mas o próprio Deus interviu no diálogo, e Deus falou: Moisés e Elias foram servos, bons servos, mas esse que está com o rosto brilhando diante de vocês é o meu filho, só a ele ouçam. Só o Filho. E aí quando os discípulos levantaram os olhos, só tinha Jesus diante deles. Mas aí o que aconteceu? Jesus desceu do monte. E quando ele desce do monte e as multidões ficam sabendo, a Bíblia diz que as multidões correram para ele. Olha a diferença. Moisés desceu do monte. Havia glória também no seu rosto, mas as pessoas correram dele. Jesus desceu do monte, havia glória também, ele transfigurou diante dos seus discípulos. O que aconteceu? Pessoas correram para ele. É isso que acontece. Do rosto de Moisés saía rajadas de glória e era condenação. Do rosto do Senhor Jesus, que é o Filho de Deus, saía rajada de glórias que era: eu não te condeno, nem eu te condeno. Eram glória de aceitação, glória de perdão. Moisés, que é a lei, era glória de condenação. O Senhor Jesus, que é o Filho de Deus, a glória dele é de perdão. O que você tem contemplado nesses dias? Condenação? Acusação? O quanto que você é falho? O quanto que você está em débito? Ou você tem uma mentalidade de perdão? Porque todas as vezes que você está enxergando Cristo, irmãos, você está ouvindo da voz dele: eu não te condeno, eu não te condeno. Sempre é isso. Todo homem que vê Cristo, ele recebe graça na sua vida. Amém? A Bíblia diz que Jesus, recebeu, se transfigurou e manifestou a glória de Deus ali. Mas, assim como os discípulos ficaram ali, admirados com Moisés e Elias, acontece no meio da igreja, infelizmente. Uns gostam mais do estilo Elias: vou descer fogo na cabeça das pessoas, vou te entregar nas mãos de Deus, cuidado com o juízo de Deus. É mais o estilo de Elias. Outros já são mais o estilo de Moisés. Ordenanças, mandamentos, não pode isso, pode aquilo, não faça isso, não toque naquilo. Mas Moisés e Elias eram servos, bons servos, mas passaram. O negócio agora é Cristo, é a graça de Deus. As igrejas, irmãos, quando elas ministram, nenhuma igreja ministra lei pura, nenhuma. Porque se uma igreja, um pregador tivesse coragem de todo domingo ministrar só lei, ele ia acabar caindo na graça. Por quê? Porque as pessoas iam clamar por misericórdia. Mas o que as igrejas que pegam lei fazem? Elas fazem uma mistura. Por exemplo, eu sou o pastor da lei, e aí todo domingo eu estou pregando aqui para a igreja, para o pastor Rugoberto: você é falho, você está em débito com Deus, Deus está vendo o que tem lá no criado do lado da sua cama, Deus sabe, se aquele criado mudo falasse, Deus conhece o que passa no seu coração, as intenções, os seus pensamentos malignos, Deus sabe. Será que eu estou achando que você nem é crente, você não é discípulo? E todo domingo ele ouve isso, e como ele é filho, ele é crente, ele quer servir a Deus, ele chora, e ele vem para o apelo: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, tem misericórdia.
Eu pergunto para os irmãos, Deus vai ouvir a oração do Rugoberto? Sim, ele está clamando por Deus, então tem um pouco de glória. Mas aí todo domingo, pau na muleira do sujeito. Aí chega um domingo, o Rugoberto fala, não dou conta. E ele me procura, que eu sou o pastor dele, fala, pastor, não dou conta, eu vou desistir de ser crente. Não consigo, eu tento, mas eu não consigo. Aí quando ele chega nesse nível, o que eu falo para ele? Eu maneiro, eu amacio. Calma, irmão. Deus te ama. Deus conhece o seu coração. Ele sabe que você está tentando. Aí o Rugoberto se sente acalentado. Aí ele fala o quê? Ai, é mesmo. Eu vou tentar mais um pouquinho. Eu vou tentar obedecer mais, eu vou tentar ser fiel. E aí ele volta a tentar de novo. E aí no outro domingo, mais paulada. Ah, você está achando, olha aí, você é infiel nas suas finanças, você não devolve o seu dízimo corretamente, você tem pensamentos maliciosos, você contou uma mentira, você ultrapassou um sinal vermelho, estacionou na vaga do paralítico. Do pastor, do paralítico. Aí é pecado para a morte. Aí ele fala, ai, não aguento, oh, Deus, tem misericórdia da minha vida, pastor, não aguento. Aí eu falo, hoje é o dia da benção. É graça. Está vendo como é que faz a mistura? Mistura lei com graça, porque se pregassem todo domingo só lei, iam cair na graça, que as pessoas não dariam conta, elas iam clamar por misericórdia, e Deus ia se manifestar a elas. Vamos voltar lá para o texto, 2 Coríntios 3, vamos continuar lendo o 12. Tendo, pois, tal esperança, servimo-nos de muita ousadia no falar, né? Clareza no falar, e não somos como Moisés, que punha o véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Pastor, por que Moisés colocava o véu? A Bíblia não diz, mas aqui diz que era para que eles não percebessem que a glória estava terminando. Diz isso. Mas por que Moisés fez isso? Eu penso que é que Moisés não queria que eles percebessem, porque talvez eles dissessem, uai, Moisés já teve glória, mas a glória está se perdendo. Já houve glória na vida de Moisés, não está havendo mais. Então Moisés colocou o véu. Mas o sentido deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. O véu da lei é removido em Cristo. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Bom, eu disse para você que tinha o véu que separava o santo dos santos do lugar santo, e tem esse véu, que é o véu da lei, é o véu que Moisés usava. Presta atenção no que eu vou te dizer. Todas as vezes que você está fazendo uso do véu da lei, você não desfruta da sua herança. Você não desfruta da vida abundante que Deus tem para você. Mas pastor, aqui está falando que até hoje, quando eles leem Moisés, sim, até hoje, Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Até hoje, como eles têm a lei, não enxerga. Mas é para nós também. O que isso significa? Que quando nós lemos a Bíblia, nós temos que remover o véu da lei e enxergar Cristo. Cristo. Você precisa enxergar Cristo, mesmo nos livros de Moisés. Tem uma ilustração bíblica preciosa, que é a de Ló. A Bíblia diz que Deus falou com Abraão. Abraão, sai da sua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. Mas Abraão resolveu levar o sobrinho dele chamado Ló. E Ló
literalmente significa véu. Véu. Significa isso no hebraico. Mas aí houve uma contenda entre os pastores de Ló, os pastores de Abraão, e eles tiveram que se separar. E quando Abraão se separou de Ló, do véu, olha o que acontece. Gênesis 13, versículo 14. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos. Quando a lei, o véu da lei é removido da sua vida, o Senhor fala para você: ergue os olhos. Olha para o norte, olha para o sul, olha para o oriente, olha para o ocidente, porque tudo o que você está vendo, eu vou dar para você. Quando o véu é removido da sua vida, você passa a enxergar a herança que o Senhor Jesus conquistou na cruz e te deu inteiramente de graça, sem você merecer. É tudo seu. Quantos dizem amém? Volta lá para o versículo 14 de 2 Coríntios, para nós encerrarmos. Queria chamar os irmãos do louvor aqui em cima. Olha o que está dizendo no 14. Mas o sentido deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Como é que o véu é removido, irmãos? Em Cristo. Quando você vê Cristo, ou quer ver a Cristo, quando o pregador, a mensagem te mostra Cristo, o véu te é removido. Aonde que eu enxergo Cristo? Nas Escrituras. Mas aqui nesse texto está dizendo nos livros que Moisés escreveu, nos 5 primeiros livros da Bíblia. Agora presta atenção que isso aqui é chave para a sua vida. Você vai ler as histórias, os relatos bíblicos no Velho Testamento. E lá no Velho Testamento mostra acerca de José, o sonho que José teve. E aí você ouve uma ministração acerca de sonhos, o poder do sonho. Sonho tem algum poder, irmãos? Sim, tem algum poder. É importante você sonhar. Mas sonho não tem poder de te transformar. Você não escolhe o que sonhar, você simplesmente sonha. Quando você diz para as pessoas: olha, está vendo José, o poder do sonho na vida de José, é preciso você sonhar, porque se você não sonhar, você não vai conquistar. Isso é uma mensagem de autoajuda. Agora, se você, ao ver a vida de José, José é um tipo de Cristo, aí você olha, José foi traído, o pai, Jacó, enviou José para ter notícias dos seus irmãos. Os seus irmãos traíram José, venderam José. José foi enviado para o Egito como escravo. Mas lá agora ele se casa com uma mulher gentia, que não é da nação de Israel. E ele vem a ser o governador. Há uma fome na humanidade e só José tinha o pão para alimentar toda a humanidade. Aí você lê esse relato, em vez de você ver sonho, você vê Cristo. Cristo é esse que foi enviado pelo Pai, traído pelos seus irmãos, mas foi dado aos gentios. E a noiva gentia, que é a igreja, foi dada em casamento a ele. E ele é o único que tem o pão, porque ele é o verdadeiro pão, ele é o próprio pão para dar para toda a humanidade que está passando fome. Mas o que os pastores fazem? Pega o relato bíblico de Abraão, que foi sacrificar Isaac. O que é o seu Isaac? Sacrifica o seu Isaac hoje. O seu Isaac é o seu cônjuge, o seu Isaac é o seu carro. Dê o seu Isaac. É a sua casa, é a sua profissão. E usa o texto. Pastor, quer dizer que está errado, é pecado fazer isso? Não é pecado, não é pecado. Mas não está mostrando Cristo. Cristo é o verdadeiro filho que foi dado em sacrifício. Isaac aponta para Cristo, que é filho. Isaac foi poupado do sacrifício, mas o Filho de Deus se sacrificou por você. Todas as vezes que você vê Cristo
nas Escrituras, algo poderoso acontece com você. Então não olhe para as Escrituras para aprender técnicas, para criar uma mensagem de autoajuda. Pastor, como é que eu sei que a mensagem é de autoajuda? Acabou a mensagem, o apelo. Se a resposta que você tem que dar depende de uma atitude sua, Cristo não foi mostrado. Agora, se Cristo foi mostrado, a única coisa que requer de você é que você creia. Só isso. Ele fez, e eu creio, e eu recebo. Quando dizem amém? Quando você vê Cristo, glória é acrescentada na sua vida. E nesse período de jejum, meus irmãos, essa é a minha exortação para você. Peça ao Senhor para contemplar Cristo. Peça ao Senhor, Senhor, revela-te a mim. Eu quero vê-lo face a face. Eu quero fazer o mesmo pedido que Moisés. Me mostra a sua glória. Fique em pé no seu lugar. Erga suas mãos ao Pai. Eu queria que você fizesse essa oração comigo. Assim como Moisés pediu, Senhor, me mostra a tua glória. Que você pudesse pedir isso nessa noite. Pai, eu oro agora pelos seus filhos. Senhor, assim como Moisés pediu para ver a glória do Senhor. Pai, eu sei, ó Deus, que nós estamos no momento de jejum, oração. Temos feito muitos pedidos, porque há necessidades. E os pedidos são legítimos, Pai. É da Tua vontade nos abençoar. Mas acima de tudo, Senhor, que a Tua glória possa se manifestar aos Teus filhos. Que o maior desejo no coração dos Seus filhos seja ver os olhos do Senhor. Não seja contemplar as Suas mãos, nem aquilo que o Senhor tem para nos dar, mas tão somente ver o Senhor. Ser atraído pelos Seus olhos de amor. Mostra a Tua glória, Pai. Mostra a Tua glória. Ministra ao Senhor essa canção. Peça ao Senhor para vê-lo de uma maneira mais intensa, mais clara, que Ele possa se revelar a você. Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Teu abraço em meio à noite me alcançou. Te vejo, não há mais o que dizer, pois não há outro que te conhece igual a ti, Deus. Volto os meus olhos pra tua
para a última semana do nosso jejum. Eu queria te desafiar, nessa semana, todos os dias, você não pedir nada para Deus, nada, 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 nem cura, nem provisão financeira, nada, nada. A única coisa que você falasse para o Senhor de segunda a domingo fosse: Senhor, eu quero ver a tua face. Eu quero que o véu seja removido da minha vida. Eu não quero viver uma vida de religiosidade. Não quero viver uma vida de prática, de apenas uma religião. Eu quero viver uma vida de intimidade. Eu quero ser atraído pelos olhos do Senhor. Eu sei que o Senhor tem muita coisa para me dar. Eu sei que o Senhor quer me dar. Mas olha, Deus é um Pai amoroso. E às vezes crianças, elas são atraídas pelos presentes. Pelos presentes. Eu tenho meus filhos, são crianças. E quando eu quero o carinho deles, eu tenho que oferecer alguma coisa, algum presente. Papai vai te dar isso, vai te dar aquilo. E eles vêm. E eu aceito o carinho. Deus às vezes faz isso. Deus tem a mão cheia de presente. Você quer ser curado? Você quer um carro novo? Você quer um emprego novo? Você quer casar? Você quer ter filho? Está aqui, está aqui, está aqui. Porque Ele quer te atrair. Porque Ele quer intimidade com você. E nessa semana, o meu desafio para os irmãos é esse. Todos os dias, peça: Senhor, eu não quero acabar essa campanha de jejum sem ter uma experiência de contemplar o Senhor. Esse era o meu pedido desde o início da campanha. Na terça-feira eu tive uma experiência de ver mais do Senhor. Eu tive uma experiência de ver a glória do Senhor nesses dias. Na hora que eu estava ouvindo a palavra, o Senhor falou comigo: eu vou te levar para um nível maior. Porque eu amo a palavra, amo. E muitas vezes eu ficava ali na palavra, e muitas vezes distraído com princípios espirituais. Princípios espirituais são importantes. Mas o Senhor falou comigo: você vai me ver acima de princípios. Cada vez eu vou me revelar mais a você. Princípios são importantes? São. Eles te ajudam a ter uma vida de revelação? Sim. Mas o foco é ver o Senhor. É ver o Senhor. Ver o Senhor. Tem verdades, irmãos. Tem verdades. A geometria, as fórmulas da matemática são verdades. Elas são inegáveis. Mas essas verdades não podem transformar você. Só há uma verdade que é capaz de transformar você. É o Senhor Jesus. Quantos querem ver o Senhor Jesus nesses dias? Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós vamos iniciar hoje nosso período, ó Deus, de uma semana de encerramento do nosso jejum, e da nossa oração. Pai, nesse dia eu quero pedir pelos teus filhos contemplação. Pai, eu quero declarar sobre a vida dos meus irmãos, seja na leitura do capítulo do dia, na confissão do versículo do dia, na oração. Não sei qual momento o Senhor vai usar, mas os seus filhos vão contemplar o Senhor de uma maneira mais intensa. Há glória, há mais glória para se manifestar no nosso meio. E nesses dias é o dia de haver manifestação dessa glória com maior intensidade. Com maior intensidade. E eu creio, Pai, eu creio que os seus filhos vão ser, ó Deus, Pai, embriagados com a glória do Senhor. A palavra do Senhor vai manifestar Cristo na vida dos meus irmãos. E glória vai ser acrescentada na vida dos meus irmãos, na face dos meus irmãos. E as pessoas vão poder ver essa glória.
vão poder enxergar na face dos meus irmãos glória de Deus, em nome de Jesus. Os servos vão distribuir os elementos da ceia. Nós vamos participar da mesa do Senhor. Aleluia. Alguém ficou sem receber um dos elementos da ceia? Aqui no meio aqui. Aleluia. A ceia também é um momento de nós contemplarmos o Senhor. A Bíblia diz que quando Jesus chegou ali na aldeia e os discípulos, Jesus fez menção de passar adiante e os discípulos o convidaram para entrar. É interessante isso. Jesus fazer que quer passar adiante, mas ele não quer. Porque ele quer ser convidado. Quantos querem convidar o Senhor nessa noite? E aí diz que quando ele partiu o pão, isso é uma menção da ceia, abriram-se-lhe os olhos. Os olhos daqueles dois discípulos foram abertos naquele momento. E o Senhor desapareceu da frente deles. Porque o Senhor queria que eles o vissem nas Escrituras. Mas acontecia algo. Eles falaram: olha, quando o Senhor, Ele vinha nos expondo as Escrituras, o que elas diziam a respeito dEle, ardia o nosso coração. Todas as vezes, isso é resultado de contemplação também. Todas as vezes que você vê o Senhor, o seu coração arde. O seu coração entra em ebulição, em fervor. Eu declaro isso sobre a sua vida nessa noite. Erga o seu pão, fala assim: eu creio que este pão é o corpo de Cristo. Eu creio que o Senhor Jesus foi ferido e pelas suas feridas eu fui sarado. Eu creio que Ele se fez maldito no meu lugar para que eu pudesse ser abençoado em todas as coisas. Erga o seu cálice, fala: eu creio que o sangue de Jesus me purificou, me justificou. Eu creio que o caminho foi aberto e agora eu posso me achegar diante de Deus, olhar a sua face e não ser consumido. Eu creio que a face de Deus está disponível para que eu possa contemplar em nome de Jesus.
Aleluia. Aleluia. Deus possa abençoar a sua vida. Vem estar conosco essa semana nas nossas reuniões. E eu declaro que o Senhor vai se revelar a você nesses dias. Só porque você disse, eu quero ver o Senhor, Ele vai se manifestar a você. Quantos dizem amém? Dê um abraço ao irmão que está próximo a você. Fala, olha, se prepare, o Senhor vai se manifestar a você.